ao estudarmos a palavra do Senhor, ao falarmos de arrebatamento, ao falarmos de preparação ou de conduta cristã ou modo de vida que nós devemos ter, levar, enquanto nós esperamos o Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, que é a palavra do Senhor nosso Deus, nós vemos que o compromisso que nós temos com o Senhor Jesus, nós vemos que o relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus é um relacionamento eterno, é um relacionamento de reciprocidade, é um relacionamento que, por parte nossa, devemos nos manter firmes e acreditando que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus, que o nosso noivo, ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Quando nós lemos o capítulo 14 do Evangelho de Jesus, que João escreve, nós vemos ali um relato um tanto quanto triste, quando o Senhor Jesus falara aos seus discípulos que estava próximo à sua partida. Os seus discípulos ficaram preocupados. E enquanto o irmão Dalion estava ministrando a palavra do Senhor no domingo pela manhã, eu estava pensando no relacionamento da igreja com Jesus. Por que relacionamento? Por que que os discípulos ficaram tristes? Por que que os discípulos estavam preocupados no capítulo 14 do livro de João? Santo de Deus, um relacionamento conjugal, ele não é fácil, desde o seu namoro, noivado e o casamento. Ele tem as suas dificuldades, as suas provas, as suas tentações, O jovem, ele pode estar solteiro e ninguém olhar para ele, como é o caso de alguns aqui, mas na hora que ele arruma uma namorada, chove de várias meninas que agora passaram a enxergá-lo, a olhar para ele com outros olhos. Não é fácil, a tentação aumenta. Os discípulos estavam preocupados, porque parecia que seria um namoro à distância, irmão Alex. Jesus ia para o céu, a sua igreja ia ficar aqui, os seus discípulos iriam ficar aqui. Relacionamento à distância não é fácil. Relacionamento à distância, ele é muito perigoso. Perigoso por quê, pastor? Porque existem as tentações, existem as provações. Aí o Senhor Jesus conforta o coração dos discípulos, dizendo assim: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para levar vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Os discípulos ainda preocupados, o Senhor Jesus ainda no Evangelho segundo escreve João diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, que ficará com vocês. Louvado seja o santo nome do Senhor para todos sempre. Deixa eu tirar esse microfone aqui. Amém. Graças a Deus. Só porque está caindo aqui, certo? Então os discípulos preocupados com este relacionamento, mas o Senhor Jesus disse que enviaria o Consolador que estaria com a igreja. A linguagem do capítulo 14 do livro de João é uma linguagem que retrata um relacionamento nos termos ou nos moldes da época, onde o noivo fazia o compromisso com a noiva, depois do compromisso acertado, depois dele conversado com o seu pai, com o pai da noiva, depois do dote pago, o noivo saía e dizia que ia voltar para que este compromisso ficasse ou fosse realizado. De tempos em tempos, o noivo mandava um amigo à casa da noiva,
E este amigo levava presentes à noiva e pegava informações da noiva que eram levadas ao noivo, para que assim ele tivesse certeza que o relacionamento ainda estava firme. O Senhor Jesus foi, mas o seu amigo, o Espírito Santo, continua com a igreja do Senhor, continua fortalecendo a igreja do Senhor, continua animando a igreja do Senhor, continua dando presentes para a igreja do Senhor, que são os dons espirituais, continua se manifestando no meio da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Dentre a conduta que uma noiva deve ter ao esperar o seu noivo, ou dentre a conduta que é exigida daqueles que estão com compromisso marcados, ou que vão casar, ou que já se casaram, dentre várias condutas, nós queremos destacar a conduta que nós iremos trabalhar aqui nesta noite, que é a respeito da santificação. Que é a respeito da santificação. Louvado seja o santo nome do Senhor. Uma noiva, ela não pode esperar o seu noivo de qualquer jeito. Uma noiva, ela não pode viver de qualquer jeito. Ela não pode andar de qualquer jeito. Ela não pode se portar de qualquer maneira. Não pode. Por que não pode, pastor? Porque ela tem um compromisso que deve ser honrado, que deve ser observado, que deve ser levado a sério. Se nós levamos a sério os compromissos aqui nesta terra, muito mais o compromisso que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus para todo sempre. Aleluia. E o texto que nós lemos da primeira epístola de Pedro, a palavra do Senhor nos mostra a conduta da santificação, que é a conduta esperada por Deus em relação à sua noiva. Santificação é o mesmo que separação. É o mesmo que separação. Uma certa vez, conversando com um rapaz e uma jovem que estavam noivos, e o rapaz começou a cobrar ciúme da sua noiva. E quando eu fui conversar com ela, ela disse assim: mas irmão Deidson, quando ele me conheceu, eu já era desse jeito, eu já vivia desse jeito, eu era desta forma, eu andava deste jeito e com tais pessoas. Eu disse: é verdade, mas você precisa mudar, assim como ele também precisa mudar, porque agora vocês têm um compromisso marcado, um compromisso firmado. A noiva não pode andar com qualquer pessoa, a noiva não pode ir em qualquer ambiente, assim como também um noivo, porque senão as notícias que chegarão lá serão notícias ruins. É por isso que o texto que nós lemos nos fala a respeito de uma vida em santidade, uma vida em santidade. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor nosso Deus, nós vemos que viver em santidade, que manter esta conduta não é fácil. Mantermos a conduta, vivermos em santidade não é fácil. Nós vivemos em um mundo que a palavra do Senhor nos diz que jaz no maligno, onde somos cercados e tentados 24 horas por dia. E se nós pudéssemos dar uma qualidade ao inimigo das nossas vidas, a Bíblia diz que uma das qualidades dele é a perseverança. Ele não desiste de tentar manchar o teu compromisso, o nosso compromisso com o Senhor Jesus. Ele não desiste, por isso não é fácil viver em uma vida de santidade. Não é fácil. O cantor Tales, ele tem um hino, e neste hino ele diz que todo dia
Todo dia o pecado vem e chama. Todo dia vêm as tentações e chamam. Mas quando o pecado vem, quando as tentações vêm, o amigo do noivo que está conosco, que é o Espírito Santo de Deus, ele nos faz lembrar do compromisso que nós firmamos quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador. E nós dissemos não ao pecado. E cantamos como ele disse: eu escolho Deus, louvado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, graças a Deus por isso. A vida de santidade de um cristão, ela não pode parecer estranha para o outro crente. Não pode, irmãos. É estranho quando um crente olha para o outro crente e diz assim: agora só quer ser santo, agora só quer orar, agora só quer saber de ler Bíblia. Não, esses comentários devem vir do mundo, mas nós não, porque somos noivas de Cristo e precisamos viver em santidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Agora, por que eu devo ser santo, pastor? Por que eu devo viver em santidade? Por que a minha conduta deve ser uma conduta santa? O versículo 17 do capítulo 1 da Epístola de Pedro responde a esta pergunta: porque o nosso Pai é santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. O versículo 17 diz: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Louvado seja o santo nome do Senhor. Uma vez que é santo aquele que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena. Devemos ser santos, porque o nosso Deus, Ele é santo. Louvado seja o santo nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, aleluia. Versículo 15, o versículo 16, o apóstolo Pedro enfatiza o que nós estamos a falar, dizendo: pois está escrito. Quando o apóstolo Pedro usa esta referência, pois está escrito, ele está se referindo ao livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, versículo 45. Ele está se referindo ao livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, capítulo 20, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Louvado seja Deus para todos sempre. Por que você é santo, igreja? Porque eu quero me parecer com o meu Pai, e o meu Pai é santo. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Por que devemos ser santos? O apóstolo Pedro ainda responde no versículo 14: porque nós somos filhos obedientes. Porque devemos ser santos, porque devemos nos conduzir em santidade. Primeiro, porque o nosso Pai é santo. Segundo, porque nós somos filhos obedientes. Aqui não tem nenhum rebelde, não. Rebelde é o cão, rebelde é o inimigo. Nós somos filhos obedientes. Aqui não tem nenhum bode, não. Aqui tem a ovelha, que quando o seu pastor fala, ela atende. Que quando o seu pastor chama, ela escuta. Que quando o seu pastor conduz, ela segue. Porque nós somos obedientes. Louvado seja o santo nome do Senhor.
O versículo 14 da primeira epístola de Pedro diz: como filhos obedientes. O apóstolo Pedro, ele está a nos lembrar o que nós éramos e o que agora nós somos em Cristo. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, a palavra do Senhor diz-nos assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 2 do capítulo 2 de Efésios: nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, Versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, louvado seja o santo nome do Senhor. Pedro está dizendo: nós devemos ser santos, porque nós somos filhos obedientes, porque o espírito da desobediência não habita mais em nós, nós fomos libertos, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A obediência, santos de Deus, ela é o retrato do verdadeiro crente salvo. Quando nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor diz-nos assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé. Que vem pela fé. Louvado seja o santo nome do Senhor. Obediência que vem pela fé. Aleluia. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 nos diz: escolhidos com pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Porque tu só quer ser santo, crentinho? É porque o meu Pai é santo, é porque eu sou obediente. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia! A conduta cristã deve ser em santidade. Em santidade. Aleluia! Aleluia! Os discípulos uma certa vez perguntaram para Jesus: mostra-nos o Pai. Ele disse: há tanto tempo eu estou convosco e vocês ainda pedem para eu mostrar o Pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu pareço com o meu Pai. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu quero parecer com Cristo, eu quero parecer com o meu Pai. É por isso que nós vivemos em santidade de vida, louvado seja Deus, dizendo não ao pecado. Aleluia. Todo dia ele vem, bate na porta, mas Deus nos dá graça para nós dizermos não. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. A conduta cristã. Aleluia. Porque devemos ser santos? Porque o nosso Pai é santo. Porque somos obedientes. E porque não somos mais ignorantes. Nós não somos mais ignorantes.
Os incrédulos são desprovidos de inteligência espiritual e, portanto, são entregues a todo tipo de prazer carnal e mundano. Mas nós não somos mais ignorantes, nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas, louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia, aleluia. Pastor, mas com tudo isso que o Senhor falou, devemos ser santos porque o nosso Pai é santo, devemos ser santos porque nós não somos desobedientes, devemos ser santos porque nós não somos mais ignorantes. Mas é fácil ser santo, pastor? Não é fácil. Oh, irmãos, não é fácil. É muito difícil nós nos mantermos em santidade. Mas o amigo do noivo que está conosco, o Espírito Santo nos ensina. Aleluia, aleluia. O versículo 14 da primeira de Pedro diz, no capítulo 1 diz: não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Não é fácil vivermos em santidade, porque esses maus desejos, eles moram aqui, eles habitam aqui, eles estão aqui dentro, eles estão lutando dia e noite, nesta constante batalha. Quando estamos acordados, eles estão lutando. Quando nós estamos dormindo, eles estão lutando para nos arrastar para o pecado, para nos levar de volta ao mundo, para que nós possamos satisfazer os desejos da carne. Quando olhamos para a palavra do Senhor nosso Deus, nós vemos que nós temos pelo menos 3 inimigos que lutam dioturnamente contra a santificação da igreja. Primeiro, a carne. Quando nós lemos Romanos capítulo 7, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Versículo 5 do capítulo 7 de Romanos, diz-nos assim a palavra do Senhor: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas atuavam em nosso corpo, de forma que produzíamos frutos para a morte. A carne luta diretamente para que nós não mantenhamos uma vida em santidade, para que nós não vivamos uma vida em santidade. Não nos esqueçamos, nós fizemos um compromisso, e neste compromisso que nós fizemos, os costumes mundanos, eles não entram não, eu ainda não casei, então eu posso pular cerca, não, eu ainda não casei, então eu posso praticar isso. Os casados, não, porque eu sou macho, tu é macho, mas tu é crente, tu é macho, mas tu é crente. Louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia, que serve a Cristo, que está esperando o noivo, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. A carne luta diariamente para que nós não tenhamos. Na igreja não tem despedida de solteiro não, irmãos, não. Isso é costume do cão, isso é costume do mundo. Na igreja é compromisso firmado, na igreja é compromisso certo. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque o nosso noivo, ele é fiel. Ele foi, mas ele disse que ele vai voltar, ele vai vir buscar a sua igreja. Estejamos prontos, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Numa linguagem poética, vamos dizer para o amigo do noivo: volte e diga para ele que eu ainda estou esperando. Louvado seja Deus, amando do mesmo jeito. Aleluia, 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 aleluia.
Glória a Deus. A carne é o inimigo à santidade. O mundo é o inimigo à santidade. O mundo, com o seu sistema e filosofia de vida, são inimigos dos valores cristãos. São inimigos dos valores cristãos, que se opõem de forma persistente ao reino de Deus. E com relação ao mundo, a palavra do Senhor nos adverte, 1 de João, capítulo 2, versículo 15 e 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não sigamos o exemplo do mundo, não sigamos aquilo que o mundo prega, não, de forma nenhuma. Nós estamos de compromisso marcado, dia certo, hora certa, pode ser hoje, pode ser daqui a mais alguns minutos, o nosso noivo vem. Aleluia, aleluia, aleluia. O outro inimigo à santidade é o diabo. Também é o inimigo que luta contra a santidade da igreja. Não é fácil ser santo. Precisamos ser santo, mas não é fácil ser santo. Mas como nós falamos agora há pouco, o amigo do noivo nos ajuda. O amigo do noivo nos ensina. Olha o que a palavra do Senhor nos diz ainda na 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 13. Como, pastor, eu posso permanecer pura ou puro? Como, pastor, eu posso permanecer guardando este compromisso sem me corromper com o mundo? A palavra do Senhor nos ensina. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Versículo de número 13. Portanto, estejam com a mente preparada. Algumas traduções vão dizer, cingido o vosso entendimento. O que é isso? Esse cingir, entendimento, é o mesmo que ter mente preparada. Esta expressão cingir, ela remota aos tempos antigos, quando as pessoas andavam com aquelas roupas bem folgadas, e para que aquelas roupas folgadas não as atrapalhassem na sua caminhada, ou mesmo em uma luta, elas precisavam amarrar aquelas roupas, colocá-las para dentro do cinto e deixá-las bem ajustadas, para que o vento não as levasse de um lado para o outro. Quando o apóstolo Pedro pega esta imagem e aplica aqui neste texto, ele está nos dizendo que nós devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. Existe um provérbio aí fora que diz que mente vazia é oficina do cão. E é verdade. No que você está pensando? No que nós pensamos diariamente? O que é que está chamando a atenção dos nossos pensamentos? Quando nós lemos Lucas capítulo 12, versículo 35 e 36, diz-nos assim a palavra do Senhor: estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede-vos semelhantes aos homens que esperam seu Senhor. Que esperam seu Senhor. Pastor, mas é porque passou uma mulher bonita aí, tu tem a tua esposa em casa, tira o olho, não é tua, não te pertence. Pastor, é porque passou um homem bonito aí, tira o olho dele, não é teu, não te pertence. Tu tem o teu, Deus te deu. Se não tem ainda, Deus ainda vai te dar. Ore que vai chegar a hora certa. Se não casar aqui, tem uma esperança. O céu de glória te espera. Lá tem um noivo também te esperando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus por isso. Cingidos pensamentos. Aí ele é casado e fica pensando na mulher na rua.
Aí ele é casado e fica pensando nas atrizes das telenovelas. Aí ele é casado e fica pensando nas modelos. Aí ele é casado e fica pensando no Giannichini. E fica pensando nisso. Não, meu irmão, de forma nenhuma. Chama esse teu pensamento. Não deixa ele solto, não. Amarre ele, como a Bíblia diz. Mentes preparadas, estejam com os vossos pensamentos cingidos, preparados, amarrados. Não deixe solto, não, que é perigoso. É perigoso. Não deixe solto. Cingir o entendimento refere-se à consciência espiritual do crente, o seu relacionamento consciente com Deus. O seu relacionamento consciente com Deus. Para que nós mantenhamos uma vida em santidade, nós precisamos estar com a nossa mente preparada. Preparada. Segundo, sendo sóbrios. O texto continua: estejam alertas, ou sejam sóbrios. Louvado seja o santo nome do Senhor. Essa exortação, ela foi repetida 3 vezes aqui nesta epístola. A mente do crente não deve ser apenas disciplinada, mas também deve ser uma mente sóbria. Ser sóbrio significa ser calmo, estável, controlado, ponderar as coisas. No capítulo que fora lido no início do culto, na leitura oficial, capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses, a palavra do Senhor nos diz que, com respeito aos tempos e às épocas, não precisaria mais ser escrito a vocês, mas com respeito à volta do Senhor Jesus, precisávamos estar atentos, alertas, porque Ele viria como um ladrão de noite, uma hora em que nós não estávamos ou estivéssemos esperando. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Tessalonicenses, é porque a igreja aos Tessalonicenses estava enfrentando 2 problemas. O primeiro problema era o problema daqueles crentes que tinham seus familiares que já tinham morrido, e por falta de esperança, eles viviam chorando, clamando, pedindo que Deus tivesse misericórdia e salvasse aqueles que já tinham morrido, porque eles pensavam que não teria mais salvação. O apóstolo Paulo escreve dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, porque se nós acreditamos, quem acredita aí? Que Cristo morreu, ressuscitou, da mesma forma, quando a trombeta for tocada, os mortos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados, e junto com quem? Com aqueles que foram ressuscitados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. A Bíblia diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia! Pastor, por que é que vocês crentes não acendem vela para os seus antequeridos? É porque eles morreram, mas com eles está a luz do mundo. O Senhor Jesus não precisa de vela sendo acesa no dia de finado. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Sejam sóbrios. A invenção agora é culto de 7º dia. Está amarrado o cão. Não, pastor, não é uma missa. É um culto de 7º dia. Está amarrado o cão. A minha Bíblia diz que nós não precisamos disso, porque nós não somos mais ignorantes. Não somos mais ignorantes. O que é isso? Aqueles que morreram com Cristo, ou aqueles que morreram sem Cristo, as nossas orações não influenciam mais em nada para aqueles que estão debaixo da terra, em nada, absolutamente nada, meu irmão. Tudo que eles poderiam ter feito, fizeram ou não, enquanto estavam vivos.
Ah, pastor, mas é o filho da secretária de saúde lá não sei das quantas, ou o filho do deputado. Meu irmão, pode ser filho do rei. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Precisamos ser sóbrios. O outro problema que estava acontecendo ali em Tessalônica, primeiro, era essa desesperança. O segundo, era a esperança demasiada. O que é isso, pastor? Jesus vem, então eu não vou mais trabalhar. Que ele pode vir a qualquer hora. Já pensou? Eu estou lá no meio do mar, lá em Itapera, com o meu espinhal colocado, Jesus vem. Como é que fica? Então, para que isso não aconteça, eu não vou trabalhar. A minha Bíblia diz, estarão 2 no campo, um será tomado. É só para ilustrar que Deus não vai levar vagabundo para o céu, não. Ele vai levar crente salvo, que está trabalhando, que está lutando pelo seu pão de cada dia, mas está com compromisso firmado. Aleluia! Aleluia! Vá trabalhar, preguiçoso. Podemos estar nos nossos afazeres, mas estamos como aquele passarinho chamado quero-quero. Alguém diz que ele dorme com uma perna no chão e a outra com a unha no ouvido. Na hora que a unha cai, ele desperta e começa a gritar e sai voando. A igreja está assim, trabalhando, mas está alerta, está no mundo, mas não pertence ao mundo, porque nós somos do céu. Louvado seja Deus. Aleluia, nossa mente é sóbria, nós não somos loucos. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque devemos ser santos? Porque o nosso Pai é santo. Porque devemos ser santos? Porque somos filhos obedientes. Porque devemos ser santos? Porque não somos mais e não vivemos mais na ignorância. Pastor, e como manter a vida em santidade? Tendo a mente preparada, chamando os pensamentos que estão rodando aí que nem doidinho, chama para perto de você. Bíblia neles, Bíblia neles, Bíblia, 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 Bíblia neles, Bíblia neles. Enche a sua cabeça de Bíblia. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim: e as palavras que hoje eu te ordeno, tu as inculcarás ao teu filho. Inculcar, irmãos, é o mesmo que abrir a cabeça e colocar o escrito dentro. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. O crente vive com a cabeça cheia de Bíblia. Louvado seja Deus. Aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus por isso. Como nos mantermos santos? Estando com a mente preparada, sendo sóbrios e sendo otimistas. O versículo 13, olha o que diz a palavra do Senhor ainda: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia, aleluia. O mundo está em desespero. Nós estamos vivendo neste mundo. Hora ou outra também somos abalados, somos sacudidos por tantas coisas que estão acontecendo. Mas a palavra do Senhor nos diz assim, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao versículo de número 13. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada.
visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Olha que coisa linda para o crente salvo. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o que, irmãos? Novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Por mais que nós gostemos daqueles que estão legislando por aí, a nossa esperança não está neles e não deve estar neles. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, porque nós esperamos novos céus e nova terra. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde,